Boa noite, pessoal. Pessoal do Facebook, boa noite. Pessoal do Instagram, boa noite. A paz do Senhor esteja convosco. Vamos para mais uma live fé nas nossas segundas-feiras, 20 horas, 8 da noite. Que o Espírito Santo possa nos capacitar para fazermos a obra de Deus, para fazermos a vontade de Deus. Irmã Cleide, paz do Senhor Jesus. Irmã Simone, paz do Senhor Jesus também, Deus abençoe. Nós estamos aqui um pouquinho atrasados, né? Uns 2 ou 3 minutos aí. E nós temos uma palavra de Deus para a nossa vida e que nós precisamos guardar no nosso coração. Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Já de início aqui, pedindo aqui para os meus irmãos aqui, as irmãs em Cristo, que para compartilhar, né, já compartilhar essa live aí, para o pessoal ter acesso, mais gente. Creio que o Espírito Santo de Deus há de nos capacitar para levarmos a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis. Pedro Marquese, boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos nessa fé abençoadora. Ana Paula, paz do Senhor, Ana, Deus abençoe. Vamos na fé que vai dar certo. Já vamos orar aqui e Deus há de abençoar muito a nossa vida. Pastor José Francisco, é isso? Parece que eu vi ali. Paz do Senhor, pastor. Deus abençoe aí todo mundo, família, ministério. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Nós vamos orar agora, já vamos falar com Deus, que o Espírito Santo possa dirigir a nossa vida aí, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja exaltado. Vamos orar. Senhor pastor, Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós estamos na Tua presença aqui essa noite, pedindo o Senhor, o Teu favor misericordioso sobre as nossas vidas. E, ó Pai, pedimos, Senhor, a Tua direção nesse culto, nessa reunião, onde nós estamos nos reunindo através da internet. Que o poder do Teu Espírito Santo esteja na nossa vida, capacitando, enchendo, colocando, Senhor, palavras de fé, palavras de esperança, palavras, Senhor, de confiança no Senhor, que nós possamos, Senhor, estar amplamente capacitados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. A voz que vai falar é a minha, mas a palavra é de Deus, veio do coração de Deus para nós aqui essa noite, que nós possamos ser guiados pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus. Eu te peço, Senhor, a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada pessoa. Pai, envia, Senhor, cada pessoa que tem necessidade, Senhor, de ouvir essa live. O Senhor sabe quem está, Senhor, nesse Facebook, em todos os Facebooks aí, né, através de compartilhamentos, etc. Envia, Senhor, pessoas para poder, ó Pai, aprender e participar dessa live, aprendendo, se alimentando da palavra de Deus. Para a glória do Teu nome, que é sobre todo nome, nome de Jesus. Amém e amém. Eu estou vendo ali a irmã Leonice, a paz do Senhor, irmã Leonice, Deus abençoe. Nós vamos na fé aqui essa noite, louvado seja Deus. Vamos começar a nossa palavra, né? A leitura da nossa palavra de hoje aqui, palavra de Deus, que o Espírito Santo nos deu, está lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36 em diante. Hebreus 10, 36, diz assim, ó: vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Pois como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo
e virá aquele que há de vir, ele não vai demorar. E aquele cuja a fé os tornou justos aos olhos de Deus, deve viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. Que palavra, gente, que palavra. Se eu fosse intitular essa live, nós poderíamos chamar essa live de Perseverando na Fé. Perseverando na fé. Nós estamos vivendo dias difíceis na Terra, né? Com muitas situações, ataques diabólicos, tanta coisa. Mas a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos, com toda a paciência, fazer a vontade de Deus. E realmente, para fazer a obra de Deus nesses dias, está sendo necessário paciência. Porque é muita informação, é muita... Laura, ó Senhor Laura, Deus abençoe, está aqui no Instagram conosco. É muita informação distorcida, é muita coisa que não agrada a Deus, não agrada os olhos de Deus, e nós precisamos ter um foco. Para ter fé, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, para manter a fé, nós precisamos estar sempre meditando na palavra, buscando a Deus, orando. É lógico que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é ouvindo a palavra e lendo a palavra. Só que quando você ouve e lê a palavra, automaticamente você vai cumprir aquilo que a palavra diz. Procurar praticar o que a palavra diz. E se nós não estivermos sempre ouvindo, lendo, guardando no coração, o que a Bíblia diz? Nos últimos dias teriam falsos ensinos, falsos profetas, enganos, né? E ensinos de doutrinas de homens. E a Bíblia fala também que teria engano do ensino e muitas pessoas que seguiriam coisas que são engano. Então tudo isso aí está na palavra de Deus. A falta de amor, o esfriamento do amor, a falta de comunhão, de santificação, tudo isso aí, todas essas áreas aí, são passíveis da gente ter entendimento do que é necessário fazer. Então aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. São pragas, são pestes. Carlos, meu sobrinho, paz, Deus abençoe. São pragas, são pestes, fome, terremoto em vários lugares, gafanhoto, morte, enfermidades. Tudo está acontecendo nesse mundo doido que nós estamos vivendo, né? Esfriamento do amor uns pelos outros, e esfriamento do amor às coisas de Deus. Tudo isso aí está acontecendo. Mas a Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Então eu tenho que ir para frente. Não posso recuar. Quem anda para trás é caranguejo, meu filho. Eu tenho que andar para frente, tá? Progresso, não regresso. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. O que isso está dizendo aqui? Quem dá as costas para Deus, quem dá as costas para o Evangelho, quem dá as costas para as coisas de Deus, está cavando a sua própria destruição. Quantas pessoas estão caçando a sua própria destruição? E eu e você, nós precisamos usar sementes. Entenda,
aqueles que estão no mundo já estão rejeitando o Evangelho, infelizmente. É o desejo de Deus que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. É o desejo de Deus que todos se acheguem a Ele, mas o homem tem livre-arbítrio, né? Tem o direito de escolha. E para mim e para você, e todos, mas principalmente aqueles que conhecem a Deus, nós precisamos escolher sementes abençoadas para plantar, sementes benditas para plantar, todo tipo de boa semente. A Bíblia diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão e voltarão trazendo seus feixes. Ou seja, aqueles que semeiam, que buscam a Deus, que às vezes até molham o seu rosto com as lágrimas, buscando a presença do Espírito Santo. Aqueles que olham para si mesmo e dizem: Senhor, eu preciso da Tua presença. Aqueles que reconhecem que precisam da graça de Deus, do favor do Senhor. Todos nós deveríamos reconhecer, né? Mas nem todos reconhecem. Então nós precisamos escolher sementes variadas, não sementes só de um jeito, não. Sementes de fé, sementes de intercessão, de oração, sementes de ajuda ao próximo, sementes de comunhão, de se reunir como igreja, de alegria ao se reunir como igreja, sementes de paz, sementes de Neuza, ó Senhor, Neuza Galter, Deus abençoe. Sementes de toda sorte de qualidades de sementes benditas e abençoadas, sementes de palavras, abençoando e não amaldiçoando. Quando a Bíblia fala abençoai e não amaldiçoeis, usando os seus lábios sempre a teu favor, nunca falando coisas contra a tua vida. A minha vida não é nada, eu sou sempre doente, nada para mim dá certo, eu nunca vou ser nada na vida, e tal, e não sei o que lá, e isso e aquilo outro. Não, meu irmão, usa sua boca para ser sementes de bênção. Semeie coisas boas, semeie o tempo todo que você viver na tua vida, semeie sementes benditas e abençoadas. Se você tem oportunidade de orar por alguém, abençoar, abençoe. Se você tem oportunidade de ajudar alguém, né, numa compra, alguma coisa, Maiara, Pai Senhor, Deus abençoe. Financeiramente falando, você está na condição de ajudar alguém, ajude, né? Semeie no reino de Deus, semeie na vida das pessoas, seja uma pessoa que faz a diferença, que alegra o dia de alguém, que abençoa pessoas, seja uma pessoa positiva na vida, né? Que tem um coração bom, generoso, abençoador, né? Seja de oração, seja de apoio, seja de palavras, seja de ajudas financeiras, se você está na condição, mas semeia, porque quem semeia, colhe. E olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Gálatas, né? Ah, mas ninguém está semeando coisa boa na minha vida. Mas semeia você, meu querido. Os outros estão fazendo coisa ruim com você, está lhe maltratando, está ali fazendo alguma coisa contrária para você, e você faz alguma coisa boa, devolvendo com bem para alguém. Olha, eu vou te falar para você, você vai ver Deus agir na tua vida, física, material e espiritual. Olha só isso, Gálatas capítulo 6, 7. Não se iludam, lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Por isso que eu estou ensinando você a semear coisa boa. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando sementes do mal.
e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando sementes do mal, e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Paz, Senhor Paulinho, Deus abençoe. Olha só, presta atenção. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos coisas espirituais, sementes benditas e abençoadas, sementes de bênção, de multiplicação, presta atenção. Quando você vai plantar um pé de milho, você coloca uns 2 ou 3 grãos ali de milho dentro da terra, e você cobre a terra, você agoa ou chove, forma um lugar e tal, e quando nasce no pé de milho, nasce uma espiga. Aí você vê o tanto que a semente multiplica. Se uma semente de 3, 4 sementes não vira uma espiga, aí vem a Bíblia: Deus dá semente ao que semeia. Também multiplicará a vossa sementeira e dará pão para comer, para que em tudo enriqueçais, ou seja, em todas as áreas da vida, para toda a beneficência, para todo o bem, e por causa de vós se deem graças a Deus. Você ajuda alguém diz assim: pastor, quantas vezes eu ouço essa palavra? E eu dou glória a Deus por isso. Quantas vezes eu ouço essa palavra: pastor, obrigado. Pastor, olha, graças a Deus, olha, aquele culto foi uma bênção. Pastor, graças a Deus, aquela oração foi uma bênção. Ou pastor, glória a Deus, aquela ajuda foi uma bênção. Quantas vezes eu ouço essas palavras e o meu coração se alegra de ver que a gente está fazendo o bem sem olhar a quem, né? A todos. A palavra do Senhor fala para nós fazermos bem a todos, sempre que possível, dentro da sua condição, tá bem, né? Mas o certo é que se a semente multiplica, tem um agente multiplicador, né? Nós precisamos plantar coisa que semeie coisa boa, que haja uma frutificação. Quando você começar a colher daquilo que você tem semeado, você vai se alegrar quando você planta coisas boas. Você vai ver com os teus olhos a multiplicação daquilo ali. E então vamos ficar com boas sementes. A semente ruim a gente joga fora, não queremos na nossa vida. E se plantamos alguma coisa ruim em algum momento da nossa vida, seja qual for, em qual área for, o arrependimento, ele é o herbicida, né? No reino de Deus, o herbicida que mata a projeção de uma colheita ruim chama-se arrependimento. É reconhecer que errou o alvo, reconhecer que alguma coisa não está bem, reconhecer que algo precisa ser mudado, e você muda as tuas sementes, você muda a maneira de semear. Aquilo que é bom você permanece. Meu justo virá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas não somos daqueles das costas e somos destruídos, mas perseveramos para a salvação. Então, se algo dá errado, eu mudo a semente, mudo a maneira de semear, e vou regando, e vou adubando, e vou acompanhando, vou carpindo lá para o mato não sufocar minha plantinha. E entenda, tem sementes que nós vamos colher daqui 30 dias. Tem sementes que nós vamos colher no mesmo dia. Vamos fazer colheita no mesmo dia. Tem sementes que nós vamos colher daqui 1 mês. Tem sementes que nós vamos colher daqui 10 anos. Tem sementes que nós vamos colher daqui 20 anos. 30 anos. Conforme que você planta.
Exemplo. Se a pessoa faz uma maldade para os filhos, trata os filhos mal, né? Não trata os filhos como deveria, né? Dentro da disciplina cristã, né? Dentro do amor de Deus, não é sem disciplina. Amar não é deixar de educar, amar não é deixar de disciplinar, mas fazendo coisas que não agradam a Deus, não dando a orientação, intercessão e aconselhamento. Pastor Luiz, Diácono Luiz, Deus abençoe, Luiz. O que vai acontecer? Lá na frente você vai ter uma colheita indesejada, né? Porque você vai ter lá os filhos aí contrários à sua pessoa. Outro dia eu tive um encontro com um senhor, de vez em quando eu converso, um senhor de 92 anos, e ele me deu um conselho, vários conselhos, mas um conselho que ele me deu, ele disse assim: sempre trate bem seus filhos. Entenda, ele nunca deixou de educar os filhos dele, ele nunca deixou de disciplinar quando era necessário os filhos dele, mas disciplinando, educando, mas não desprezando, mas não destratando. E hoje ele tem 92 anos, ele mora com o filho. Então é um conselho muito bom você ter sabedoria, né? Porque você pode precisar lá na frente. Então a semeadura, eu semeio bem para você colher o bem. Você nunca sabe de quem você vai precisar. Às vezes hoje você pensa, eu não vou fazer isso aqui não, né? Só que nunca você sabe quando você vai precisar de alguém. Por isso você deve semear sempre sementes benditas para todo mundo que você puder. Se é uma oração, se é um jejum, se é um bom conselho, não é verdade? Um bom testemunho de vida que está ajudando. Às vezes você nem sabe e tem pessoas olhando para você, e o seu testemunho é uma semente que os outros estão olhando para você. Às vezes num testemunho nós podemos levar uma pessoa para o inferno, no mau testemunho, né? Nós podemos levar uma pessoa para o inferno sem mesmo a gente saber que a gente fez isso, simplesmente pelo caso da pessoa saber que nós somos crentes e nós agimos de maneira impiamente, e aí a pessoa fala: puxa, mas essa atitude aí é uma atitude ímpia, né? E podemos levar pessoas para o céu por causa de um bom testemunho. As pessoas, aí vem a Bíblia, Hebreus capítulo 12 fala assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Deixamos o pecado, tudo que nos embaraça, e corramos com propósito a nossa carreira. Estou dando com a minha linguagem, mas o texto fala isso, Hebreus capítulo 12. Quer ver? Vamos dar com a linguagem bíblica aqui, corretamente. Olha lá, 12:1 de Hebreus: visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Outra tradução fala: visto que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, né? Deixamos tudo que nos embaraça e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Que mais? E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Então, nós vamos continuar fazendo, plantando boas sementes, plantando coisas que levam a pessoa a ter uma vida diferente,
preparando a pessoa através da palavra, pregando a palavra, orando, intercedendo, dando bom testemunho, falando o que é correto. A Bíblia fala: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe que não seja para edificação. Se não está edificando, você não fala. Está ajudando quem? Está edificando alguém isso aí? Não está edificando nada, então não fala nada. Melhor ficar quieto quando pode falar bobeira. Então, que mais? Olha lá. Estará plantando as sementes do mal, logicamente fará colheita de ruína espiritual. Mas, se plantar... Peraí, gente, que eu perdi aqui. A Bíblia Viva, ela é meio ingrata nessa parte aqui, a tradução da Bíblia Viva. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Se você plantar no espiritual, não vai ter jeito de você colher coisa carnal. Você planta espiritual, colhe espiritual. Você planta no reino, você colhe no reino. Se você planta uma semente no reino de Deus, você vai colher no reino de Deus aquilo que é espiritual, aquilo que vem da parte de Deus. Não tem como colher da parte de Deus plantando coisas que não venham de Deus. Não tem como ver resultados de coisas de Deus na nossa vida se nós não vivemos para Deus, não vivemos para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Se queremos viver coisas de Deus, nós temos que plantar coisas no reino de Deus. Plantar palavras de bênção, plantar todo tipo de boa semente, em todo tempo, em todo momento. Plantar na família, plantar nos filhos, plantar na igreja, plantar na sociedade, em todo lugar. Aí você diz assim: pastor, eu tenho plantado, mas não tenho colhido. Eu tenho feito bem e tenho recebido mal. Eu tenho feito coisas boas, mas não tenho visto resultado. Aí também vem a Bíblia, olha o que a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos. Olha o que a Bíblia diz. Por isso que sempre, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, e especialmente aos nossos irmãos cristãos. Por isso, quanto pudermos, devemos fazer o bem a todos, e especialmente aos nossos irmãos cristãos. E não nos cansemos de fazer o bem. O que é isso aqui? Nós estamos vivendo dias que multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então você pensa assim: fala, vou fazer o bem, será que eu vou continuar fazendo bem? Pastor irmão Alessandro, Deus abençoe. Será que eu vou continuar fazendo bem? Afinal de contas, se eu fiz lá uma ajuda para a pessoa e a pessoa me pagou com mal. Eu dei algo para a pessoa, abençoei a pessoa e a pessoa falou mal de mim. Eu fiz um favor para alguém e, em vez de ela me pagar sendo grata, ela me pagou com mal. Ela fez tudo ao contrário que eu fiz para ela. Todo bem que eu fiz foi devolvido em mal para mim, dos homens. A pessoa pode pensar, e aí a pessoa pensa: eu não vou mais na igreja. Aí a pessoa pensa: eu não vou ajudar mais ninguém. Aí a pessoa pensa: gamão disso, eu não quero saber disso mais não, estou cansado já. Mas o que a Bíblia está dizendo é para nós não cansarmos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. Agora, quem é que vai recompensar essa colheita de bênção? Quem é que vai recompensar quando você faz o bem? Entenda, às vezes você espera a recompensa de alguém, de uma pessoa. Eu fiz o bem para ela e eu estou esperando que ela me recompense. Entenda, nem sempre a pessoa que você faz o bem é a pessoa que vai recompensar você. Mas uma coisa é certa:
todo bem que você faz, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele não vai deixar de recompensar aqueles que fazem o bem. Tem muita coisa que nós vamos receber na terra. Deus vai nos recompensar na terra, aqui. Mas tem muita coisa que vai ser recompensada naquele dia diante do Senhor. Lá em Hebreus 10:38, falando, nós não somos daqueles que voltam atrás e perecem, mas nós somos daqueles que permanecemos e somos salvos. Então tem recompensa que a pessoa vai ver na terra, e tem recompensa que a pessoa vai ver na eternidade. E isso faz parte da fé. Quando você vê o apóstolo Pedro, quanto que Pedro fez? Orou pelos enfermos, curou os demônios, expulsou os demônios, curou os enfermos, ensinou a palavra, retirou pessoas das trevas. Quantas pessoas foram abençoadas através do apóstolo Pedro? Quantas pessoas? E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E alguém vai dizer: que recompensa teve Pedro? Onde Pedro foi recompensado? O Pedro sabia onde estava a recompensa. Tanto é que quando há a multiplicação de pães e peixes, todo mundo vai embora, só fica os 12. Pedro ousadamente se levanta: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Alguém vai pensar, vai dizer: pastor, qual que é a recompensa que teve o apóstolo Paulo? Naufrágio? Picado por uma cobra? Fala, Senhor Rafa, Deus abençoe. Picado por uma cobra? Tempestade? Perseguição? Açoites? Apedrejamentos? E o homem que pregou o evangelho viajava o mundo do seu tempo pregando a palavra de Deus. Qual que é a recompensa que Paulo teve? Paulo foi decapitado. Teve a sua cabeça cortada. Um homem que praticamente instituiu quase tudo que está escrito no Novo Testamento, depois de Jesus. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, que foi escrito pelo Lucas, que era médico, resolveu no seu coração escrever tudo quanto tinha pesquisado e entendido a respeito do Cristo. Livro de Atos. É verdade, irmão Alessandro. Essa é a maior recompensa. Falou tudo, irmão Alessandro. Essa é a maior recompensa do cristão, estar com o Senhor quando partir. Não existe recompensa maior do que essa. Não existe. Por isso que o texto, que a gente começou, o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, é para frente. Qual a recompensa? Alguém vai dizer assim: açoite, calúnia, difamação, tudo isso aí Paulo passou. Perigo no rio, perigo de salteadores, perigo na prisão, tanto lugar. Vamos ler a Bíblia, Vamos ler a Bíblia, precisa ler a Bíblia. Nós precisamos cada dia mais ler a Bíblia. Então, se ele tivesse esperando, aí a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, atentando para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. Então, nós vamos ter, sim, recompensas do Senhor na terra. Vamos dizer que não temos, mas a maior, toda aí, realidade, o Alessandro escreveu aí, a maior recompensa do cristão está com o Senhor quando partir. Essa aí é a top, essa é a que ninguém rouba. Jesus falou: ajuntai tesouros onde a traça e a ferrugem não consomem, os ladrões não minam e nem roubam. Não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem consomem
e os ladrões minam e roubam, antes ajuntar tesouros no céu. E o contexto desse texto está lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus por isso, né? E por isso, tanto quanto puder, devemos ser fazendo bem a todos, especialmente aos nossos irmãos cristãos. Qual que é o maior desafio do cristão hoje? Se manter fazendo bem. O maior desafio hoje do cristão, se alguém perguntar qual que é o maior desafio do cristão hoje, manter-se fazendo bem, servindo a Deus, sendo dedicado, buscando o Senhor de alma e coração. Por quê? Tem o maior número de coisas possíveis para tentar tirar a pessoa do foco. Lá quando você vê lá em Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, né? Olha só, o desafio para você continuar sendo crente no meio dessa geração aqui, ó. No meio disso aqui, o desafio de continuar sendo crente no meio disso aqui, ó. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias, e olha que o Timóteo não viveu nesses dias aqui. Se Paulo tivesse aqui, ele ia desconjurar. Se o apóstolo Paulo tivesse no nosso tempo, ele ia desconjurar. A começar de muitas igrejas. Não todas. Muita gente de Deus ainda. Não estou igual a Elias, não, né? Senhor, só restou eu, não. Tem muita gente que não se prostrou a Baal ainda. Mas se o apóstolo Paulo estivesse aqui, meu irmão, vou te falar, hein? Ele ia desconjurar com muita coisa. Mas olha o que ele profetizou para o Timóteo. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Presta atenção aqui. Vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Por que vai ser difícil ser servo de Cristo? Você vai ter que lidar com isso aqui, ó. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. As pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus. Como as coisas de Deus têm sido zombadas? Nunca foi tão zombado igual está sendo hoje. Desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente mais. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Moralidade virou, né? Serão rudes e cruéis. Escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Que palavra, gente. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidos, inchados de orgulho. Preferirão ser mais amantes do prazer a amar a Deus. Que é isso, gente? Nós estamos vivendo dias de trevas. Sabe o que é trevas? Para você aguentar esse momento, só tem um jeito. Orando bastante. Nós temos vivido dias de batalha espiritual. Se você quiser ficar de pé, se você quiser continuar de pé, você está de pé? Quem está de pé, olhe, não caia. A Bíblia fala, se alguém cuida estar em pé, né? A Bíblia fala, né? Se alguém cuida estar em pé, olhe e não caia. A oração é uma das chaves para permanecer de pé nesses dias que nós estamos vivendo. Orar mesmo e orar muito. Pedir para Deus revestir, pedir para o Senhor guardar, pedir para o Senhor livrar, pedir para o Senhor direcionar, pedir para o Senhor guardar de todo mal. Pastor Belinho,
pedir para o Senhor revestir, pedir para o Senhor guardar a família, pedir para o Senhor guardar os filhos, pedir para o Senhor encher os filhos do Espírito Santo, para livrar de todo mal, em nome de Jesus, e orar mesmo, oração mesmo, orar pelo pastor, orar pela igreja, orar pelos irmãos, orar pela cidade, orar pelos governantes. É oração, muita oração, e lógico, oração é ação, fazendo a nossa parte, semeando no reino de Deus, semeando sementes espirituais, sempre. E quando eu falo sementes espirituais, em todo tipo de boa semente espiritual, todas as áreas, para que nós possamos colher no reino espiritual, no reino de Deus, ver a bênção do Senhor na nossa terra, na nossa família, na nossa vida, e principalmente ver pessoas sendo direcionadas para a salvação, para a vida eterna, em nome de Jesus. Eu quero orar agora, quero pedir a bênção de Deus sobre a vida de cada pessoa, que o Senhor possa dar-nos sabedoria. Lá no Salmo 90:12, eu gosto muito desse salmo, sempre falo dele aqui, né? Tem um negócio aqui muito importante, ó. Salmo 90:12, que fala assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias e usar, eu gosto dessa tradução aqui, Bíblia Viva, ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem. Usar bem. Eu tenho feito de tudo para fazer isso. Tenho feito todo o esforço que eu tenho na minha vida. Eu estou fazendo todo o meu esforço, seja ele emocional, seja físico. Eu estou fazendo todo o meu esforço espiritual para fazer isso aqui, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Tenho lutado, meus irmãos, minhas irmãs, sendo bem transparente com vocês, tenho lutado com todas as minhas forças para usar bem esse pouco tempo que nós temos aqui nessa terra, para que nós possamos fazer bem, o bem. Eu nunca vou esquecer da obra que Deus fez há uns anos atrás na minha vida. O dia que Deus usou uma senhora que tinha um problema de Alzheimer, um problema de falhas de memória, que ela chamava até a própria filha de empregada. A minha empregada aqui trocava o nome da própria filha que cuidava dela. E ela conversou comigo durante mais de meia hora, 40 minutos por aí. Não teve nenhuma distorção sequer. Falou comigo mais de meia hora em perfeito estado mental. Perfeito estado mental. Mesmo tendo problemas de falhas de memória, de Alzheimer, de coisas que afetavam sua memória, ela saiu do problema de memória e conversou comigo. Isso aí, eu não estou contando história para boi dormir. Pode falar com a filha, né? Não vou falar nome aqui na live, mas quem conhece o que eu estou falando sabe o que eu estou falando. A filha admirou, depois dela falar comigo quase 40 minutos, meia hora ali, não falhou em nada na sua memória, nada, absolutamente nada. Só Deus sabia o meu coração naquele dia, que eu estava triste com algumas coisas que estavam acontecendo.
E aquela senhora idosa com problema na mente, de problemas de memória. Ela me deu 3 conselhos que eu nunca mais vou me esquecer. Ela falou assim: filha, quero falar algo para você. E ela falou coisa que estava aqui dentro. É profeta, não é baboseira, não é profetada, não. Estava aqui dentro. Ela falou 3 coisas para mim. A primeira, ela disse assim: continua fazendo o que você está fazendo. Meu irmão, você não está entendendo. Ela estava num leito, com Alzheimer, com problemas na memória. Ela nunca tinha me visto na vida. Ela saiu do estado de problema de memória para o estado real, de realidade. Falou para mim que nunca tinha me visto na vida. Continua fazendo o que você está fazendo. É forte isso aí. Eu sinto a presença do Espírito Santo falando isso. Por onde você passar, pregue a palavra de Deus. Anamarito suiamai. Aleluia. Como que ela sabia que eu viajava? Onde que eu contei para ela que eu ia em vários lugares? Onde que eu contei isso para ela? Por onde você passar, leve a palavra de Deus e faça de tudo na sua vida, santo Deus, para ganhar o maior número de pessoas possíveis para Cristo. O que é isso, gente? Quando ela acabou de falar, quem chorou foi eu. Fala, marito, sua mãe, aleluia. Meus olhos encheram de lágrimas. Quem contou isso para ela? Quem tinha poder para contar isso para ela saber detalhes da minha vida, que eu viajo, o que eu estava sentindo naquele dia, naquela hora que ela estava falando aquilo? Quem é que sabia disso? Para ela falar um negócio desse? Continua fazendo o que você está fazendo. Quem contou para ela o que eu fazia? Aramana sui jamai, aleluia. Quem contou? Meu irmão, não tem explicação, é sobrenatural. Eu tenho feito de tudo na minha vida para contar meus dias de tal maneira que eu alcance o coração sábio e ocupo meu tempo para ser instrumento na vida de pessoas. Instrumento na vida de pessoas. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria, que o Senhor nos dê preenchimento para fazer a vontade dele. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã. Eu ia terminar a live alguns minutos atrás e o Espírito Santo não deixou terminar. Meu coração fechou, porque eu tinha que terminar de outra forma. Você sabe o que o Espírito Santo falou com você. Você sabe o que você precisa fazer. Esses conselhos ela deu para mim e eu estou pregando para você. Aí você pensa: não, esse conselho foi para o pastor lá, pastor. Não, eu não estou falando aqui à toa. Eu não estou falando aqui coisas, Dieguinho, Pai, Senhor, Deus abençoe. Eu não estou aqui falando coisas que é para os outros. Se Deus me deu para pregar, é para você. É para você. E eu vou dar esse conselho pela última vez. Está servindo a Deus fielmente? Continua fazendo o que você está fazendo. Pregue o Evangelho por onde você passar. E faça de tudo na sua vida para ganhar o maior número de pessoas possíveis para Cristo. Em nome de Jesus. Oremos. E aqui eu finalizo a nossa live fé dessa segunda-feira. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, a voz que saiu aqui é a minha, mas a guia é do Espírito Santo de Deus. E ó Pai, eu sei que não vai cair no chão nenhuma das palavras que o Senhor dá na minha boca. Eu peço que cada uma dessas pessoas que ouviu essa palavra, cada um sabe a sua porção.
que o poder do seu Espírito Santo possa capacitar cada uma delas, para que elas possam cumprir na íntegra toda a realidade que Deus projetou na vida delas, sendo canal de bênção, sendo instrumento nas mãos do Senhor, se colocando como canal de bênção. E lembra de uma coisa: quando você faz para alguém, você está fazendo para um dos pequeninos do Senhor. Jesus falou: a mim o fizeste. Quando você faz de todo o seu coração, a palavra do Senhor diz: a mim o fizeste. Nunca se esqueça disso. Aleluia. E eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida dos teus servos. Abençoa, Senhor, a sua semana, sua vida espiritual, física, financeira. Renova as forças, Pai. Abençoa, abre portas, Pai, que os negócios possam negociar com eles, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos teus servos, para a honra e glória do teu nome, que é sobre todo o nome de Jesus, ó Pai. O nome do Senhor seja honrado e glorificado através da tua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados, poderosamente a vida de vocês. Tamo junto. A irmã Carlinda Claudino, paz do Senhor. Irmã Carlinda lá de Américo de Campos, né? Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Grande abraço, meus queridos irmãos. Vocês são bênção. Tamo junto. Bênção demais.